Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da história do meu anjo Gabriel, o meu filho, Gabriel, de 12 anos. Ele é autista, então eu quero contar para vocês um pouquinho como é que foi a história do Gabriel, desde a gravidez até aqui. Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque sabe como é que é, né? São 12 anos. Então, muita coisa aconteceu. Então, quando eu descobri que estava grávida do Gabriel, eu fiquei muito emocionada, porque o meu filho mais velho já estava com 7 anos, mais ou menos, quando eu descobri a gravidez do Gabriel. E nessa época eu trabalhava muito. Eu era plantonista, trabalhava à noite, e de manhã ainda, às vezes, pegava plantão, né, por fora. E mesmo sabendo da gravidez, eu continuei trabalhando desse jeito. Meu esposo ainda estava vivo e ele cuidava do Mateus, né? Cuidava do Mateus, botava para a escola e ajeitava a casa para mim, e depois disso ele ia trabalhar. Como ele era funcionário público, o horário dele era mais flexível, né? E eu, nessa minha rotina de trabalho, que eu adorava muito trabalhar, sempre trabalhei de acompanhante de idoso, então eu gostava muito. E a gravidez quase toda eu trabalhando dessa forma. Só que chegou, acho que há uns 7 meses de gestação, eu comecei a me sentir muito mal. Fiquei mal, tive que ser internada. Eu tive diabetes gestacional, então fiquei um bom tempo internada. E me recuperei, voltei para casa, né? Aí chegou próximo da data do Gabriel nascer, que eu ia fazer cesariana. Já estava tudo já esquematizado. Só que eu comecei a passar muito mal antes da data da cesárea. Aí fui para o hospital, fiquei internada mais uns dias, me recuperando. Aí o Gabriel nasceu, fizeram meu parto lá, cesariana. Então, eu já percebi que foi diferente da minha primeira gravidez, do meu filho mais velho, né? Foi diferente. O Gabriel nasceu, o Gabriel, ele não mamou no peito. Ele não conseguiu mamar no peito. Então, ele já mamou no copinho, né? As enfermeiras foram dando o leite para ele no copinho. E o Gabriel chorava muito, 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 demais da conta. E assim foi. Então, ele tinha muito refluxo, ele chorava muito, ele não conseguia mamar direito, se engasgava muito. Então, foi muito difícil, né? O Gabriel, bebezinho. E conforme o tempo foi passando, eu percebia que ele chorava demais, se engasgava muito, ficava muito irritado. Na cama, eu botava ele deitado, né? Com mais ou menos 5 meses, 5 meses, né? 6, a criança já, né? Se vira para lá, para cá. O Gabriel não fazia isso. Eu tinha que estar mudando ele, já desde pequenininho. Eu tinha que estar virando o Gabriel na cama, porque ele não se virava sozinho. Então, eu fui percebendo essas coisas que não estava sendo igual à minha primeira gestação, o meu primeiro filho. E nessa o tempo foi passando e eu percebendo essa situação do Gabriel. Aí, Gabriel, né, ele não engatinhou. A gente colocava ele no chão, né, para engatinhar, e ele não conseguia, ele só ia se arrastando pelo chão, ou ia para trás, se arrastando para trás. Tá, também isso me chamou muita atenção, mas, né, foi seguindo a vida desse jeito. E depois disso eu percebia que o Gabriel, ele não estava conseguindo dar os primeiros passinhos, né? Com 1 ano e pouco, as crianças já começam a dar o primeiro passinho, 1 ano e pouco. E o Gabriel não estava dando os passinhos, ele não conseguia. E ele tentava se segurar, né, nas coisas, assim, na cadeira e tudo mais, mas foi difícil. Então, com 2 anos, o Gabriel também não conseguia falar.
nem mamãe, nem papai, nem nada. Ele só gritava. Ah! Tudo que ele queria, ele apontava ou gritava. Querendo alguma coisa, ele só gritava. Até os 2 anos ele não falava nada, nem papai, nem mamãe. Aí levamos ele para o pediatra para falar sobre isso, né? Aí ela encaminhou ele para o fono. O Gabriel começou a fazer fono desde novinho. Aí, com a ajuda da fono, que o Gabriel começou a falar, ele já estava com 2 anos e pouco. E também andar ele demorou bastante. Para comer era muito sacrifício para o Gabriel comer. Na creche, ele quase não ficou na creche, porque a diretora falou, né? Mãe, não tem condição de ficar com ele aqui se ele não se alimenta. Então, o que que acontecia? O meu marido ia para a creche, ficava quase o dia todo na creche, acompanhando o Gabriel lá, ficando com ele, porque ele não conseguia ficar com as outras crianças, ele ficava atrás da porta, ele ia sozinho para trás da porta, ficava batendo na porta, ou ficava sentado, não queria brincar. Isso já desde novinho, 2 anos, 2 anos e pouco, 3 anos. E eu, né, sabendo que tinha alguma coisa errada, mas o médico nunca falou para mim o que que era, mas eu percebia que era muito diferente da minha primeira gestação. Então o tempo foi passando, Gabriel foi crescendo, aí já começou a falar com a ajuda da fono, mas o jeito do Gabriel era muito diferente do meu primeiro filho. O Gabriel não gostava de brincar, o Gabriel não gostava de ficar com outras pessoas, o Gabriel não gostava de ficar na sala sentado para comer junto com a família. Ele não aceitava qualquer coisa, às vezes ele só queria comer arroz, ou só queria comer ovo cozido, coisas assim. Então, né, a gente, que é mãe, a gente vai percebendo. E eu fui nessa luta, nessa perseverança com o Gabriel, levando para médico, para pediatra, e não tive nenhum diagnóstico do autismo. Então eu percebia que o tempo foi passando, o Gabriel estava crescendo, ele continuava muito agitado, muito nervoso, não queria brincar, não conseguia aprender nada na escola que se ensinava a ele. A atenção dele, ele não prestava atenção em nada, muito agitado e gritava bastante e batia a porta e era agressivo, entendeu? Tudo isso foi, né, mexendo com o meu coração, com a minha cabeça e eu levando para as consultas no médico e nada. Então, teve uma médica no posto de saúde onde eu moro, eu conversando com ela isso tudo, falei da gravidez, como é que foi, como ele nasceu, como é que foi, aí ela veio e me encaminhou para psicóloga. Aí eu conversando com a psicóloga, tudo isso, porque eu já estava, né, sem saber o que fazer. Conversando com a psicóloga sobre isso tudo, a psicóloga conversou comigo, falou que ele poderia ter um grau de autismo, que ainda não saberia qual, porque teria que, né, fazer o acompanhamento com ele, mas para mim não ficar desesperada, que tinha acompanhamento, né, e que eu tinha que ser forte e continuar seguindo a minha jornada com o Gabriel. Aí tá. Ela começou a atender o Gabriel, a psicóloga começou a atender o Gabriel, acompanhar, né, e depois veio o diagnóstico para mim. Ela falou da situação dele, falou do autismo que ele tinha, também encaminhou ele para um psiquiatra. Conversei com o psiquiatra, né? E ele também me deu o diagnóstico de autismo depois de vários atendimentos, acompanhamentos. O Gabriel não conseguia dormir direito, o sono era muito agitado. Ir no banheiro também ele não conseguia direito, ir no banheiro tinha que ter ajuda. Ele precisava de ajuda para tudo praticamente. Então veio o diagnóstico do psiquiatra e também da psicóloga. Aí começou, né, a minha jornada, que teve o tempo, né, de não aceitar aquilo, perguntar a Deus por quê comigo, por quê com meu filho. Depois veio o tempo de aceitação, eu entendi que Deus me escolheu para ser mãe de um anjo. Aí chorei bastante, mas depois acabou o tempo de chorar. Começou o tempo de lutar,
pelos direitos, pelo tratamento do meu filho, pelas terapias, a medicação. Chegou esse tempo. Então, comecei a lutar pelos tratamentos, pelo acompanhamento. E demorou, tá? Demorou muito para conseguir os tratamentos do meu filho. A gente foi conseguir o tratamento multidisciplinar para o Gabriel, ele já estava com 9 anos. Que ele começou o tratamento multidisciplinar com psicólogo, com fono, terapia ocupacional, psicopedagoga. Com 9 anos já que ele começou esse tratamento. Então, eu vi que o Gabriel, ele hoje está com 12 anos e ele faz esses acompanhamentos até hoje, tá? Com tudo isso que eu falei. Então, eu percebo hoje que ele é uma criança, ele ainda não interage com outras crianças, ele é muito fechado, tá? Mas o Gabriel hoje já consegue falar. A seletividade alimentar dele ainda é muito grande, ainda está em tratamento sobre isso, que ele tem uma seletividade alimentar muito forte. E ele está tendo tratamento ainda, acompanhamento com fono, com psicólogo, terapia ocupacional, com tudo isso. Mas eu percebo que ele está bem mais tranquilo, não está mais tão agressivo do jeito que ele ficava muito agressivo em casa. Ele já consegue se expressar melhor, né? Ele ainda não lê e ainda não escreve, mas na escola ele está tendo acompanhamento com a mediadora, sala de recurso ele também tem. Tem a psicopedagoga na clínica onde ele faz tratamento. Eu vi uma melhora de vida assim para o Gabriel, maravilhosa. A medicação também que o médico prescreveu para ele, que é o risperidona, né? E o imipramina também, isso ajudou bastante sobre a questão da agitação, ansiedade, xixi que ele fazia muito. Então, isso tudo melhorou bastante, graças a Deus. Hoje, meu filho está com 12 anos, ainda faz todos esses acompanhamentos, está na escola. Ele está na escola e ainda não lê, não escreve. Mas, em nome de Jesus, tudo vai ser no tempo de Deus. Não adianta a gente, né, ficar forçando ele, que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Mas eu quero dizer para você que é mãe de autista, que continue na perseverança. É muito difícil, como eu te falei. Desde o nascimento do meu filho, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. A gente que é mãe, a gente sabe. E o laudo do meu filho só veio com 9 anos de idade. Demorou muito a começar o tratamento, a começar as terapias, tudo demorou demais. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Hoje o meu filho está sendo bem atendido, bem acompanhado por uma equipe maravilhosa. Para você que é mãe, que teve essa notícia agora, que seu filho é autista, não se desespere. É difícil. Vou te dizer que é fácil não, é difícil. Mas não se desespere. Se acalma, coloca sua cabeça no lugar. Se tiver que chorar, chora bastante, porque esse tempo de choro vai ter que passar. Porque você vai ter que correr atrás de tudo que o seu filho autista precisa para ter uma vida melhor. Então, faça isso. Corra atrás das terapias, o atendimento com os médicos, a medicação, o benefício, tudo que o seu filho tiver direito. Corra atrás, não perca a fé, não perca o foco, tá bom? E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu, aproveite, se inscreva aqui no meu canal, que vai me dar uma força tremenda. Ativa o sininho de notificações e coloca aqui no comentário se você tem um filho autista ou se conhece